Um homem de bem tinha uma vinha. Ele alugou a um camponês para que cuidasse dela e pagassem-lhes como parte da produção. Ele enviou seu servo para que os arredantários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao Senhor o ocorrido. O Senhor disse: talvez não tenha reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: talvez ele tenha um respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Disse Jesus: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Jesus disse: bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. Jesus disse: bem-aventurado quem for perseguido em seu interior. São eles que realmente conhecerão o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não tiverdes dentro de vós. Destruirei esta casa, e ninguém será capaz de reconstruí-la. Parte perdida. Um homem disse-lhe: dize a meus irmãos, para que partilhe os bens de meu pai comigo. Ele disse-lhe: ó homem que me instituiu partilhador. Voltando para seus discípulos, disse-lhes: eu não sou um partilhador. Sou? Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, implorai ao Senhor, para que envie operários para a colheita. Ele disse: ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Jesus disse: muitos estão aguardando a porta, mas só os solitários que entrarão na câmara nupcial. O reino do Pai é semelhante ao comerciante, que tinha uma consignação de mercadorias e nela descobriu uma pérola. Este comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar este tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar, nem o verme destruir. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu tudo, e de mim o tudo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra, e me encontrareis lá. Jesus disse: por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei? E vossos homens importantes? Estes usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te partou, e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai, e que realmente aguardam, pois virão dias em que direis: bem-aventurado o ventre que não concedeu,
e os seios que não amamentaram. Jesus disse: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo é superior ao mundo. Quem enriqueceu torna-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele? Jesus disse: aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. Jesus disse: as imagens manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele torna-se-á manifesto, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Jesus disse: quando vedes vossa semelhança, vós vos rejubilais. Mas quando virdes vossas imagens, que surgiram antes de vós, e que não morreram, nem se manifestam, quanto tereis de suportar? Jesus disse: Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós. Pois se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para repousar sua cabeça e descansar. Jesus disse: miserável do corpo que depende de um corpo, e da alma que depende desses dois. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vós, e darão aquelas coisas que já tendes, e dai vós também a eles as coisas que tendes, e dizeis a vós mesmos: quando virá tomar o que é dele? Jesus disse: porque lavais o exterior da taça? Não compreendes que aquele que faz o interior é o mesmo que faz o exterior? Jesus disse: vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, encontrarei repouso para vós. Eles disseram-lhe: dize-nos quem tu és, para que possamos crer em ti. Ele disse-lhes: vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconheces aquele que está diante de vós, e não soubestes perceber este momento. Jesus disse: buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntais anteriormente, e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: não dei aos cães o que é sagrado, para que eles não joguem no lixo. Não atire pérolas aos porcos, para que eles parte perdida. Jesus disse: quem busca encontrará, e quem bate terá permissão para entrar. Jesus disse: se tendes dinheiro, não emprestais a juro, mas dai-o àquele de quem não recebereis de volta. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu na massa e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha, enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante da casa. A alça do cântaro partiu-se, e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: o reino do Pai é como certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa,
ele desbanhou a espada e enfiou-a na parede, para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso. Os discípulos disseram-lhe: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Ele disse-lhes: estes que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Então eles mostraram a moeda de ouro a Jesus e disseram-lhe: os homens de César exigem-nos tributo. Ele disse-lhes: dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e dá a mim o que é meu. Disse-lhe Jesus: quem não odeia seu pai ou sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe parte perdida, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: ai dos fariseus, porque eles são como um cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem, nem permitem que os bois comam. Jesus disse: feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque desta forma ele pode se levantar, passar-se em revista seu domínio e armar-se antes deles invadirem. E disseram a Jesus: vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: qual foi o pecado que cometi, ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial, então que eles jejuem e orem. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: quando fizerdes de dois um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes: montanha, move-te, ela se moverá. Jesus disse: o reino é um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior de todas, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurá-la até encontrá-la. Depois de ter passado por todo este incômodo, ele disse à ovelha: eu me interesso por ti mais que pelas 99. Jesus disse: quem beber de minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei a ele, e as coisas que estão ocultas se-lhe-ão reveladas. Jesus disse: o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber. Após sua morte, deixou o campo para seu filho. O filho não sabia a respeito do tesouro. Ele herdou o campo e o vendeu. O comprador, ao arar o campo, encontrou o tesouro. Começou então a emprestar dinheiro a juros a quem queria. Jesus disse: quem encontrou o mundo e tornou-se rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: os céus e a terra se dobrarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não conhecerá a morte. Jesus não disse: quem se encontra é superior ao mundo. Jesus disse: ai da carne, que depende da alma. Ai da alma, que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? Jesus disse: ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer: eis que ele está aqui, ou eis que ele está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra, e os homens não o veem. Simão Pedro disse-lhes: que Maria saia do nosso meio, pois as mulheres não são dignas de vida. Jesus disse: eu mesmo vou guiá-la para torná-lo macho, para que ela também possa se tornar um espírito vivo, semelhante a vós, machos. Porque toda mulher que se tornar macho
entrará no reino dos céus.